Bom, o que é o Delta? O Delta, ele é uma evolução do Data Lake, né? Porque também existe uma sopa de letrinhas aí que a galera confunde Sim. entre Data Lake, Delta Lake, Lake House. Então eu vou tentar explicar aqui em poucos minutos. O armazenamento de dados no BI tradicional era sempre feito em Data Warehouse, ou seja, em bancos relacionais, onde a gente tinha o ACID, né? Ou seja, a gente tinha atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, que é um conceito que todo banco relacional tem por base, só que as empresas começaram a ter dados não estruturados também, né? Então, como é que a pessoa iria armazenar texto gigante numa tabela? Como é que a pessoa vai armazenar um vídeo para fazer machine learning no vídeo e extrair ali análise de sentimento do vídeo? Não dá para fazer isso num banco relacional. E a empresa precisa ter isso armazenado em um lugar seguro. Então, para isso nasceu o Data Lake, que você consegue armazenar dado estruturado, não estruturado e semi-estruturado. Só que existe um problema. Quando você tem dados no Data Lake, você perdeu o ACID, né? Você perdeu essas 4 propriedades que são importantes no banco de dados. E aí você começou a ter problemas nos dashboards, né? Você não tinha, por exemplo, como você fazer validações de constraints. Você não tinha, por exemplo, como fazer o update, em Parquet você não faz. Tinha todos esses problemas aí. E aí nasceu o Lakehouse. Então, no Lakehouse, você pode ter o benefício de ter o ACID, e tem outras vantagens a mais. Você ganha ainda o Time Travel, que é a possibilidade de você voltar no tempo, que a gente mostra lá na nossa live de 2 horas, né? Eu recomendo que você assista. Isso. Tem o CDF, que é você implementar auditoria na tabela, que é similar ao banco de dados relacional CDC, né? Mas o Databricks quis chamar de CDF, né? Quis mudar o nome, mas conceitualmente é o CDC do banco de dados, que você fica monitorando todo insert, update, delete, e algumas outras vantagens. Você consegue escrever streaming e batch na mesma tabela, com Delta. No banco relacional você não consegue. Então, o Delta ele é uma evolução do Data Lake junto com o Data Warehouse. Uma única plataforma. Exatamente, o melhor de cada um numa única plataforma. E o Spark, ele é desenhado para escrever Delta com alta performance. Então, você ganha performance também quando você usa Delta, que na essência do Delta, o arquivo, se você for olhar, é um Parquet, só que é um Parquet otimizado e com esses benefícios que eu falei, CDF, Time Travel, Batch Streaming. Ou seja, os dados, então, do cliente, eles vão estar no formato Delta, para quem está conhecendo agora. Exatamente, sim. Sim. E aí você tem esses benefícios de, por exemplo, não precisa fazer backup da tabela porque você tem o Time Travel. Se você cometeu um erro ali, você volta à versão anterior com 2 cliques do mouse. Essa é uma das features que eu mais gosto, né? Eu sou fanboy aí do Delta. Então, eu acho que o Time Travel é bem interessante. O CDF também, que você consegue implementar atualização incremental, pegando só os inserts maior que a data do seu destino. E aí você traz só o que falta. Essas são as vantagens, né? E o que é o Delta, em poucas palavras, é isso, né? Mas para aprofundar, tem o e-book. Tem a aula. Sim. Em poucos minutos é difícil. E a dica assim que eu te dou pro pessoal que vai baixar o e-book, vai instalar o Spark, começa com uma tabela. Pega uma tabela sua, não queira já fazer um data lake. Pega uma tabela e faz com uma única tabela para você ir dominando o processo, tá? Então você vai ter ali as suas camadas. A gente já recomenda você utilizar uma land zone, bronze, silver e gold. Faz todo esse processo com uma tabela. E aí você vai entendendo o processo. Uma vez que você domina o processo, você domina qualquer ferramenta.